Está pronto para o que vai ouvir hoje? Como você está se identificando? Vamos contar uma história empolgante, digna de realeza. Se prepare, você vai se emocionar. Ela atravessou desertos, enfrentou distâncias e desafiou expectativas. Tudo por uma única razão: encontrar a sabedoria verdadeira. A história dela não é apenas uma viagem real. É uma jornada espiritual que revela como um coração sedento por verdade pode ser transformado pela revelação divina. Descubra como a fé nasce no meio da busca e como a sabedoria do céu pode mudar até os mais poderosos entre nós. Antes, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e sugestão. Também compartilhe com seus amigos. Vamos levar mais longe as curiosidades da Bíblia. E vamos à nossa história de hoje. A Rainha de Sabá. A busca pela sabedoria verdadeira. Uma mulher em busca da verdade. Em meio ao esplendor das civilizações antigas, a figura da Rainha de Sabá se destaca como símbolo de poder, curiosidade espiritual e reverência à sabedoria divina. Seu nome não é mencionado nas Escrituras, mas sua jornada ficou registrada nas páginas da Bíblia, especificamente em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9. A mulher que governava um reino distante ouviu falar da fama de Salomão e de sua sabedoria, e, movida por um anseio sincero, empreendeu uma longa viagem rumo a Jerusalém para encontrá-lo. Mais do que uma visita diplomática, a história da Rainha de Sabá é um relato sobre a busca pela verdade que ultrapassa riquezas, status ou distância. Historicamente, acredita-se que o reino de Sabá estivesse localizado na região da atual Etiópia ou sul da Península Arábica, possivelmente no território do Iêmen. Era um reino próspero, envolvido com o comércio de especiarias, ouro e pedras preciosas, e conhecido por sua organização política e riqueza cultural. Governar um reino assim exigia habilidade, visão e inteligência. E a Rainha de Sabá demonstrava tudo isso. Contudo, mesmo em meio à abundância e ao prestígio, ela reconhecia uma necessidade mais profunda: a sabedoria que vem de Deus. O contexto cultural da época valorizava o conhecimento, mas também os rituais religiosos e as trocas entre os reinos como forma de fortalecimento político. Visitas entre monarcas eram comuns, mas o relato bíblico vai além da formalidade. O que move a Rainha de Sabá é algo mais nobre: o desejo de testar Salomão com perguntas difíceis e comprovar se o que ouvia era real. Sua busca nos revela que, apesar de ser uma mulher poderosa e rica, ela não se deixou envaidecer por suas posses. Antes, mostrou humildade ao reconhecer que havia algo que ainda não possuía: a sabedoria que conduz à vida verdadeira. Ao longo desta história, exploraremos os aspectos espirituais, políticos e pessoais dessa mulher singular. Veremos como sua jornada até Salomão é também uma metáfora para a jornada de todo ser humano em direção à verdade. Seus questionamentos revelam o coração de alguém que não se satisfazia com respostas superficiais. Suas ações demonstram respeito, humildade e sede por algo que só Deus poderia oferecer. E, ao final, sua reação diante da sabedoria de Salomão e da glória de Deus nos mostra que sua viagem não foi em vão. A história da Rainha de Sabá não é apenas um relato do passado. Ela fala conosco ainda hoje, desafiando-nos a buscar a sabedoria com integridade, a reconhecer que nem todo conhecimento está à nossa disposição imediata e que vale a pena atravessar desertos e fronteiras para encontrar aquilo que verdadeiramente transforma. Que essa jornada nos inspire a buscar, como ela, a sabedoria do alto, não para nosso engrandecimento, mas para glorificar aquele que a concede. Ouvindo falar de sabedoria, o sol ardia sobre os telhados dourados do reino de Sabá. Os corredores do palácio eram perfumados com mirra e incenso, e a corte se enchia de relatos de mercadores e viajantes. A rainha, sentada em seu trono de madeira entalhada, ouvia com atenção as notícias que chegavam de terras distantes. Uma, em especial, chamava sua atenção: a respeito de um rei em Israel chamado Salomão. Segundo os mensageiros, sua sabedoria superava a dos sábios do Egito e da Caldeia.
Diziam que seus julgamentos eram justos e que suas palavras revelavam mistérios que ultrapassavam o entendimento humano. Tal sabedoria, afirmavam, vinha de um Deus que não era conhecido em Sabá, o Deus de Israel. A rainha ficou profundamente intrigada. Não era comum que outro monarca despertasse seu interesse. Ela própria era considerada uma mulher sábia, estrategista política e administradora eficiente. Porém, havia algo diferente nesse Salomão. Seu nome era sempre mencionado com reverência e admiração. Não por suas conquistas militares ou riquezas, embora também as possuísse, mas por algo intangível, a profundidade de sua sabedoria. Aquilo a desafiava. Afinal, como poderia haver alguém mais sábio do que os homens instruídos de seu próprio reino, ou mais discernido do que ela mesma? A fama de Salomão não se limitava à política. Dizia-se que ele respondia enigmas, resolvia conflitos com discernimento sobrenatural, e que havia construído um templo magnífico para o seu Deus. Esse templo, segundo os relatos, não era dedicado a múltiplas divindades como era costume entre os povos, mas exclusivamente ao Senhor de Israel. Para uma rainha acostumada à adoração de muitos deuses, esse monoteísmo a deixava curiosa. Como poderia um único Deus ser fonte de tanta sabedoria, riqueza e honra? Conforme os meses passavam, o desejo da rainha por respostas crescia. Seus conselheiros tentavam convencê-la de que tais rumores eram exagerados. Estratégias para enaltecer um aliado distante. Mas seu coração não se acalmava. Ela sabia discernir quando algo era apenas propaganda e quando havia verdade escondida nas palavras. Sua intuição lhe dizia que havia mais naquela história do que os homens de sua corte podiam compreender, e no fundo sentia que essa jornada talvez não fosse apenas política ou intelectual, mas espiritual. Ela então começou a reunir seu séquito. Escolheu homens confiáveis, carregadores de presentes, ouro, especiarias, pedras preciosas, e escreveu enigmas e perguntas para apresentar a Salomão. Sua comitiva seria imponente, mas sua motivação era sincera. Ela queria ouvir da própria boca do rei se o que diziam era real. A mulher que tinha tudo desejava, acima de tudo, compreender o que tornava Salomão tão diferente. Em sua mente, talvez ele fosse apenas mais um sábio exaltado por seus súditos. Mas em seu coração, ela suspeitava que havia encontrado uma rara oportunidade de alcançar algo eterno. A decisão de partir não foi tomada por impulso. Governar um reino exigia planejamento, e ela sabia que sua ausência geraria perguntas. Ainda assim, sua busca era mais urgente do que as conveniências políticas. Se havia uma sabedoria que vinha do alto, ela precisava conhecê-la. Se existia um Deus diferente, poderoso e verdadeiro, ela precisava encontrá-lo. Sua alma ansiava por respostas que nenhum sacerdote de Sabá podia lhe oferecer. Ela estava prestes a deixar sua zona de conforto para buscar algo que os tesouros de seu palácio não podiam comprar. Naquela noite, olhando para o céu estrelado do deserto, a rainha de Sabá tomou a decisão final. A caravana partiria ao amanhecer. Seu coração pulsava com a expectativa de quem sabe que está prestes a viver algo transformador. E assim começava sua jornada em busca da sabedoria verdadeira, não como uma soberana vaidosa, mas como uma alma sedenta pela verdade. A jornada até Jerusalém. O amanhecer chegou como um sinal do novo tempo. A comitiva da rainha de Sabá começou sua jornada deixando para trás os portões ornamentados do palácio e as colinas verdes do reino. A viagem era longa e cheia de incertezas, cruzando desertos áridos, terrenos montanhosos e cidades estrangeiras. Mas nem o desconforto da viagem, nem o calor inclemente do deserto a desanimavam. Ela estava determinada. A rainha sabia que a sabedoria não era encontrada sem esforço, e que as maiores verdades exigem sacrifício e persistência para serem descobertas. As caravanas que a acompanhavam levavam presentes suntuosos: ouro refinado, aromas raros como o bálsamo e o incenso de Sabá, além de pedras preciosas. A viagem também era escoltada por soldados e servos, garantindo sua segurança. Mas ainda que a comitiva expressasse grandiosidade, a atitude de seu coração era de humildade.
Em silêncio, ela refletia sobre as perguntas que faria a Salomão, desejando mais do que impressioná-lo. Ansiava ser tocada por algo que saciasse sua alma. Durante os dias e noites do percurso, a rainha teve tempo para pensar. Ela revia os conselhos dos sábios do seu reino, relembrava os ensinamentos que ouvira em sua infância e comparava tudo com o que havia escutado sobre o Deus de Israel. Havia algo intrigante nesse Deus único, que se revelava não através de muitos ídolos, mas pela sabedoria e justiça. Essa ideia a desafiava e despertava nela um profundo anseio de compreensão. A travessia também revelou suas fragilidades. Enfrentar longos dias de viagem lhe trouxe cansaço físico, mas também fortaleceu sua determinação. A mulher acostumada a tronos e cerimônias precisou enfrentar a poeira do deserto, dormir sob tendas e confiar na orientação dos guias. Essa experiência a humanizou e preparou seu espírito. Afinal, quando estamos em busca da verdade, é necessário deixar para trás certos confortos e nos abrir ao aprendizado. Ao chegar nas proximidades de Jerusalém, os rumores de sua visita começaram a se espalhar. O povo de Israel se admirava com a grande caravana, e os oficiais do rei Salomão foram informados de sua chegada. A rainha não sabia o que esperar do encontro, mas seu coração pulsava com expectativa. Ela não estava ali para elogiar ou competir, mas para testar e compreender. Se a sabedoria daquele homem fosse realmente divina, ela saberia reconhecer. Jerusalém se erguia à sua frente, com seus muros imponentes e o templo reluzente construído por Salomão. Ao avistar a cidade, a rainha de Sabá sentiu um misto de reverência e humildade. A atmosfera era diferente. Não se tratava de uma capital comum, mas de uma cidade que abrigava a presença de um Deus santo. O templo resplandecia como símbolo da aliança de Deus com seu povo, e isso tocou profundamente o coração da visitante. A aproximação do Palácio Real foi marcada por silêncio e admiração. A rainha mantinha sua postura, mas dentro de si sentia algo novo, uma espécie de temor sagrado, como se estivesse à beira de uma revelação. Salomão a aguardava com respeito, e a cena estava pronta para um dos encontros mais emblemáticos da história bíblica. A mulher que viera de longe encontraria o homem cuja sabedoria ecoava por todas as nações conhecidas. Ela sabia que aquele momento não seria apenas um diálogo entre reis, mas uma oportunidade única de receber respostas eternas. E assim, com seu coração disposto e seus questionamentos preparados, a rainha de Sabá atravessou os portões de Jerusalém para se encontrar com aquele cuja sabedoria fora concedida pelo próprio Deus. O encontro com Salomão. O palácio de Salomão resplandecia com o brilho de pedras preciosas, colunas de marfim e arte refinada. O rei estava entronizado com majestade, cercado por seus conselheiros, príncipes e servos bem treinados. Quando a rainha de Sabá entrou no salão real, foi recebida com honra e cortesia. Mas o que mais lhe chamou a atenção não foi a riqueza do ambiente, mas a serenidade e autoridade do homem diante dela. Havia em Salomão uma paz incomum, uma convicção que transcendia os protocolos do poder. Ela o saudou respeitosamente e, sem demora, começou a apresentar suas perguntas. Trouxe enigmas, dilemas morais e questões filosóficas. Perguntou sobre justiça, sobre o sentido da vida, sobre o destino humano e o temor de Deus. Seus questionamentos não eram triviais, eram profundos e provocativos, dignos de alguém que buscava respostas autênticas. E Salomão, com sabedoria e graça, respondeu a cada uma de suas perguntas com clareza, lógica e sensibilidade espiritual. Conforme ouvia as respostas, a rainha percebia algo extraordinário. Salomão não apenas dominava o conhecimento terreno, mas revelava uma sabedoria que vinha do alto. Suas palavras tinham peso, mas também vida. Ele falava com discernimento e compaixão, apontando sempre para o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Era como se cada resposta iluminasse uma parte escondida de sua alma. A verdade estava diante dela, não em forma de doutrina fria,
mas viva e ativa. Mais do que o diálogo intelectual, a rainha de Sabá foi impactada pela ordem da casa de Salomão, o comportamento de seus servos, a excelência do culto no templo e o espírito de reverência que permeava a cidade. Tudo refletia uma harmonia que ela nunca havia visto. Salomão era um rei, mas também um adorador. Seu trono estava abaixo do trono de Deus e isso tornava sua liderança diferente de qualquer outra. Ao fim do encontro, a rainha não pôde conter sua admiração. Confessou diante de Salomão que tudo o que ouvira em seu reino não apenas era verdade, mas ainda menor do que aquilo que agora via e ouvia. Declarou que a sabedoria de Salomão superava a fama que dele se espalhara, e que seu povo era verdadeiramente abençoado por estar sob o governo de um rei assim. E mais do que isso, reconheceu que o Deus de Israel era digno de louvor. Essa declaração pública foi um marco. Uma rainha estrangeira reconhecendo a supremacia do Deus de Israel era algo raro e poderoso. Sua humildade em se submeter à verdade que encontrara demonstrava a grandeza de seu caráter. Ela não se apegou à soberania de seu trono, mas se rendeu à majestade divina. O que começou como uma visita diplomática tornou-se uma verdadeira transformação espiritual. Salomão, por sua vez, a recebeu com honra e lhe deu presentes em retribuição aos que ela trouxera. Mas mais do que ouro ou especiarias, ele lhe concedeu aquilo que viera buscar: a sabedoria que vem de Deus. E a rainha, agora satisfeita e enriquecida espiritualmente, preparava-se para retornar ao seu povo com uma nova visão, não apenas de um reino estrangeiro, mas da verdade que transforma corações. Reconhecendo o Deus verdadeiro, a rainha de Sabá permaneceu mais alguns dias em Jerusalém, e cada momento revelava novos aspectos da cultura, fé e sabedoria do povo de Israel. Ela assistiu às cerimônias no templo e observou como o culto ao Senhor era marcado por reverência, santidade e ordem. Aquilo a impressionou profundamente. Diferente das práticas em seu reino, onde os rituais muitas vezes envolviam múltiplos deuses, danças frenéticas e sacrifícios duvidosos, ali tudo era dirigido ao Deus único, que era chamado de Yahweh, o Senhor dos Exércitos. No íntimo, a rainha sentia sua mente e coração sendo tocados por algo que ia além da compreensão humana. Ela compreendeu que a sabedoria de Salomão não vinha dele próprio, mas era fruto de sua submissão ao Senhor. Isso era completamente novo para ela. Um rei que dependia de outro rei, invisível, porém presente. A lógica da soberania divina se impunha diante de seus olhos, e seu coração não conseguia resistir à verdade. Num dos encontros mais profundos com Salomão, a rainha confessou: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso, te constituiu rei, para fazeres juízo e justiça. 1 Reis 10:9. Com essa declaração, ela reconheceu não apenas a sabedoria de Salomão, mas o senhorio do Deus de Israel. Foi um momento de rendição e luz. Essa rendição não foi uma conversão superficial, mas uma transformação espiritual profunda. A mulher que havia chegado com perguntas saiu com fé. Sua busca intelectual a levou à revelação espiritual. Ela não se encontrou apenas com um homem sábio, mas com o Deus que concedia a sabedoria. Foi como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, permitindo que ela enxergasse aquilo que seu coração ansiava há tanto tempo. Mesmo sendo uma estrangeira, a rainha percebeu que Deus não fazia acepção de pessoas. Seu amor e sua verdade estavam disponíveis a todos os que o buscassem com sinceridade. Ela, que vinha de uma terra distante e de uma cultura diferente, foi acolhida não com julgamento, mas com revelação. Isso a impactou profundamente, pois compreendeu que a sabedoria verdadeira não estava confinada a um povo, mas era oferecida a todos os que se aproximassem com fé. Antes de partir, ela teve um último momento de contemplação diante do templo. Sabia que voltaria ao seu povo, mas não como antes. Voltaria transformada.
Não só levaria consigo os presentes e as respostas de Salomão, mas uma nova visão de Deus. Estava agora pronta para compartilhar o que aprendera. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que somente nele há paz verdadeira. Aquela mulher poderosa, que outrora governava com base em tradições e deuses distantes, agora carregava a luz de uma revelação genuína. Sua vida havia sido marcada por um encontro com a verdade, e isso mudaria não apenas sua história, mas potencialmente a de seu povo. A busca por sabedoria a levou à fé, e sua jornada deixaria um legado eterno. Retornando com um novo coração. A caravana da rainha de Sabá se preparava para a longa viagem de volta. Havia uma atmosfera diferente entre os membros do séquito. A rainha estava transformada e isso se refletia em seu semblante, em suas palavras e decisões. O orgulho de sua realeza havia sido substituído por humildade, e a vaidade de seu poder por reverência. Ela não havia apenas encontrado respostas, havia sido tocada por Deus. Enquanto deixava os muros de Jerusalém para trás, ela levava mais do que poderia imaginar. Não era apenas ouro, conhecimento ou lembranças. Ela carregava consigo uma semente de fé que havia sido plantada por meio do testemunho vivo de Salomão e da presença de Deus. Essa semente a acompanharia até Sabá e daria frutos que ultrapassariam gerações. Durante a viagem de volta, a rainha refletia sobre como aplicaria o que aprendera. Ela compreendia que não poderia impor sua fé ao seu povo, mas poderia governar com a sabedoria que viera de Deus. Decidiu que seu reinado passaria a ser pautado por princípios de justiça, equidade e misericórdia. O exemplo de Salomão havia a inspirado a ser mais do que uma líder admirada. Queria ser uma serva de um propósito maior. Ao chegar em seu reino, foi recebida com festas e homenagens. Seu povo não sabia ainda, mas algo em sua rainha havia mudado profundamente. Ela agora tinha um brilho diferente nos olhos, uma firmeza serena nas decisões e uma visão mais elevada sobre o governo. Começou a aplicar os valores que aprendera em Jerusalém, ensinando aos seus conselheiros que o verdadeiro poder é aquele exercido em temor a Deus. Seus súditos logo perceberam que a sabedoria da rainha havia se aprofundado. Suas palavras traziam consolo, suas decisões eram justas e sua liderança irradiava um novo tipo de autoridade. Não apenas política, mas espiritual. A mulher que um dia buscou respostas se tornara fonte de sabedoria. O Deus de Israel havia transformado seu coração, e agora sua influência transcendia as fronteiras de seu território. A história da rainha de Sabá foi registrada não apenas nos livros de reis, mas nos céus. Jesus, muitos séculos depois, faria referência à sua jornada, dizendo que ela se levantaria para julgar aquela geração, pois viera de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e ali estava alguém maior que Salomão. Mateus 12:42. Essa menção provava que sua busca e sua fé foram reconhecidas pelo próprio Filho de Deus. A sua história nos ensina que toda busca sincera por sabedoria leva ao encontro com o Deus verdadeiro, que a humildade é o caminho para a revelação, e que um coração disposto a ouvir pode ser transformado pelo toque da verdade. A rainha de Sabá voltou para casa com mais do que respostas. Voltou com um novo coração, moldado pelo conhecimento do Altíssimo, e sua história permanece viva como um convite para todos os que desejam conhecer não apenas a sabedoria, mas o próprio Deus. Concluindo, uma jornada que ecoa na eternidade. A trajetória da rainha de Sabá não foi apenas uma aventura diplomática ou uma busca por conhecimento. Foi uma jornada espiritual que atravessou fronteiras, culturas e séculos. Sua disposição em sair do conforto do palácio e enfrentar as adversidades de uma longa viagem mostra que a verdadeira sabedoria exige entrega, humildade e fé. Ela se tornou um exemplo poderoso de alguém que reconheceu o valor da verdade e se rendeu à luz do Deus único. Seu encontro com Salomão representa o encontro do ser humano com a sabedoria de Deus. Suas perguntas apontam para nossas próprias inquietações e suas descobertas nos revelam que as respostas mais profundas da vida não estão em doutrinas humanas, mas na revelação divina.
A sabedoria que ela encontrou não era apenas lógica, era espiritual. E isso a transformou. O reconhecimento que ela fez diante do rei foi mais do que admiração, foi adoração. Ela não apenas reconheceu a grandeza de Salomão, mas exaltou o Deus que lhe dera sabedoria. Sua história revela que a sabedoria humana tem limites, mas a que vem de Deus transforma e ilumina a alma. Jesus reconheceu essa mulher como alguém de fé. Ele a usou como exemplo de alguém que buscou e encontrou. Isso nos mostra que Deus honra os que o buscam com sinceridade, independentemente de sua origem, cultura ou posição. A rainha de Sabá veio de longe e foi recompensada com a maior de todas as riquezas, a revelação do Deus verdadeiro. Que sua história continue a nos inspirar a buscar a sabedoria que vem do alto, a romper com as zonas de conforto e a permitir que a verdade de Deus transforme nossas vidas. Que também tenhamos a coragem de fazer perguntas, a humildade de ouvir respostas e a fé de reconhecer a voz do Eterno quando Ele fala. Oração final. Senhor Deus, fonte de toda sabedoria e verdade, hoje te agradecemos pelo exemplo da rainha de Sabá, que nos ensinou o valor da busca sincera, da humildade e da fé. Que o seu testemunho inspire cada um de nós a deixar o conforto da ignorância e a nos lançarmos na jornada de conhecer-te mais profundamente. Ajuda-nos a reconhecer que toda a sabedoria verdadeira vem de ti, que possamos nos aproximar de ti com reverência, como ela se aproximou de Salomão, desejando ouvir, aprender e ser transformados. Dá-nos corações abertos e mentes dispostas a entender os teus caminhos, mesmo que eles desafiem os nossos entendimentos limitados. Senhor, que a nossa busca não se limite ao conhecimento, mas nos leve à transformação, que as perguntas da nossa alma encontrem resposta em Ti, e que a Tua presença ilumine as nossas decisões, fortaleça a nossa fé e direcione os nossos caminhos. Assim como a rainha de Sabá voltou para casa com um novo coração, faz também de nós instrumentos da Tua sabedoria e do Teu amor onde estivermos. Em nome de Jesus, Teu Filho, a verdadeira sabedoria encarnada, oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.